Olá pessoal, meu nome é Carol Luketic, sou analista-chefe da XP Investimentos e estamos hoje com a Zeina Latif, nosso economista-chefe, e Richard Beck, o chefe do nosso time político aqui na XP, para trazer um panorama para o Brasil após as eleições de Jair Bolsonaro neste domingo. Em linhas gerais, os desafios para o Brasil são grandes e a execução no campo das reformas é essencial para a economia no médio e longo prazo, assim como para a manutenção de um ambiente positivo no curto e médio prazo. Dito isso, esperamos que o mercado receba com bons olhos e dê o benefício da dúvida para Jair Bolsonaro num primeiro momento, antevendo um governo reformista e liberal. Com isso em mente, acreditamos que a Bolsa possa buscar 90 com 100 mil pontos até o final de 2018 e potencialmente poderia atingir 125 mil pontos em 2019 se tiver de novo execução no campo das reformas. Quando a gente olha para os juros, a gente acredita que a ponta longa dos juros, da curva de juros, possa fechar um pouco dos níveis atuais, algo entre 0,5% e 1%, enquanto que o câmbio, que já teve um movimento forte, poderia ainda apreciar um pouco mais, ou seja, o dólar poderia cair um pouco dos níveis atuais para algo entre 3,50 e 3,60. Mas acreditamos que um patamar mais sustentável seja algo próximo de 3,70 com 4, principalmente pelo cenário de risco no cenário internacional. Com isso em mente, destacamos de novo que é importante a execução no campo das reformas para a manutenção desse ambiente positivo. E com isso, eu gostaria de começar perguntando para o Richard qual que é a visão dele no campo político e quais são os próximos passos a monitorar. Olha, primeiro, o próximo grande passo é a equipe de transição. Acho que finalmente nós vamos saber o que o presidente eleito tem em mente ou o seu governo vai implementar, porque na campanha essa discussão foi muito rasteira, né? Ela foi muito rasa. É a discussão das ideias, a gente viu muito mais ataques do que discussão de governo, de propostas, né? E nós temos um desafio enorme pela frente. Eu acho que o desafio de correção fiscal é o principal deles. E o que a gente tem sentido nos últimos dias, esperamos que isso continue, porque as mensagens que forem dadas agora em novembro pelo presidente eleito serão muito importantes, porque agora o jogo começou, não é mais campanha. Eu acho que o mercado tem uma tendência de não relevar mais certas coisas como relevava certas declarações. Então agora a gente vai saber mesmo da linha do que esperar. Vai falar de reforma da Previdência? Vai ser a sério. Vai propor reforma para o ano que vem? O mercado vai levar a sério. Então nós vamos saber no primeiro momento, agora nesse primeiro estágio da transição, equipe de governo, proposta de governo, e vamos começar a visualizar como vai executar. Acho que o próximo grande desafio que o governo vai ter, então essa é uma boa notícia porque tem um certo período de tranquilidade, né? É a eleição da Câmara e do Senado nos primeiros dias de fevereiro. Ali tem um grande desafio, porque o governo não pode ser derrotado. Então tem que entrar direitinho nessa disputa. Os sinais dos últimos dias eles têm sido bons. Essa aliança com o DEM do Rodrigo Maia, que é um presidente da Câmara que tem feito um trabalho bastante pró-mercado na agenda micro e mesmo na agenda macro, quando foi proposta no Congresso. Acho que essa aliança do Bolsonaro, contrariando coisas que ele disse na campanha, sobre se aliar com a política ou não, acho que essa aliança dele com esse centro democrático na Câmara vai ser fundamental para você saber, depois de saber o que, né, que eu acho que é o que nós vamos ver agora em novembro, saber como vai ser implementado, como vai ser votado, como vai ser aprovado. Num governo democrático você não consegue e não deve trabalhar sem o Congresso, você não deve governar sem o Congresso, né, e com uma boa relação com o Judiciário. Nos últimos dias, apesar de um ruído vídeo para cá, declarações para lá, aquela carta para o ministro Celso de Mello foi um bom sinal, né? As conversas com os partidos tradicionais na Câmara foram outro bom sinal, e para terminar, eu acho que um outro bom sinal que nós vimos também foi um pouco do abandono desse discurso de fazer base via frentes parlamentares, agropecuária, evangélica, da segurança, porque não é assim que o parlamento trabalha. O parlamento trabalha institucional e politicamente pelas lideranças partidárias, e elas conversam com suas bases dos deputados. Então, acho que o abandono de certos discursos de campanha, e eu acho que isso vai avançar no próximo mês de novembro, dezembro, vai oferecer para o governo um cenário positivo. O governo tem que errar. Para dar errado, eles têm que fazer e tomar as decisões erradas. Senão, o cenário, nos primeiros 6 meses, pelo menos, é bastante positivo. Perfeito. Então, em linhas gerais, o próximo foco agora está no governo de transição e as mensagens que a gente ouvir, principalmente no campo econômico desse governo de transição. E aí o segundo ponto de foco vai ser a eleição para a liderança, né, na Câmara, no Senado, onde a gente tem que ver o governo conseguindo ali o apoio para depois ter a base para poder enfrentar a agenda reformista que é tão crucial. E acho que com esse nexo que gostaria de perguntar para a Zeina um pouco, qual que é, na sua visão, quais são os principais desafios que a gente enfrenta na economia hoje, como está a situação do Brasil? Olha, não há dúvidas que a reforma da Previdência ela é o grande divisor de águas para a gente discutir cenário econômico o ano que vem.
Nós estamos muito atrasados na reforma da Previdência e ela é essencial para dar um mínimo de arrumação nas contas públicas e, por exemplo, não precisar violar, né, não precisar flexibilizar a regra do teto. A regra do teto, que foi tão importante sinalizador para os mercados, que ajudou a inflação a cair, ajudou a trazer confiança no país, ela será violada se a gente não tiver rapidamente uma boa reforma da Previdência. Também não é qualquer uma, tem que ser uma boa reforma que traga uma economia relevante de recursos para o governo. Bom, a gente ainda não tem informações do que é exatamente o programa econômico do Jair Bolsonaro. Os discursos do time econômico e da área política ainda não são convergentes. O que se espera é que a gente tenha daqui para frente mais informações. Por hora, é difícil a gente apostar que venha já um avanço rápido no primeiro semestre, que seria um fator crucial para um cenário benigno. A gente vê realmente o Bolsonaro aproveitando o seu capital político e avançando nessa reforma que é tão essencial. Num cenário em que as coisas vão mais arrastadas, é claro que a gente vai ter volatilidade do dólar, a gente vai ter, portanto, o risco do Banco Central subir mais a taxa de juros do que se imagina, porque a inflação também não vai ser a mesma. E lembrando que a volatilidade do mercado financeiro, ela não é neutra para a atividade econômica, né? A gente viu isso claramente esse ano, o quanto machucou a atividade econômica essa volatilidade dos mercados. Então, eu acho que tem um ambiente que pode ser benigno, mas nós não temos ainda as respostas, né? Existe um risco muito grande na questão da reforma da Previdência, do que vai ser proposto e das condições políticas para uma aprovação rápida. Vamos lembrar que reformas da Previdência costumam demorar muito para serem tramitadas no Congresso, tem muito debate, enfim. E um outro ponto, finalmente, temos que lembrar que o novo presidente vai ter que, antes disso, se debruçar em outros temas também polêmicos e ainda este ano, antes de tomar posse. Tem que lidar com pautas bombas no Congresso, por exemplo, a Lei Candir, que precisa ser regulamentada até novembro por decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem decisão sobre política de salário mínimo, tem decisão sobre regra de preço do diesel. Então, tem assuntos da economia que são para já, que o presidente hoje vai ter que se dedicar. Perfeito. Então, para resumir, os desafios no campo econômico são grandes e o principal foco está na reforma da Previdência. Então, casando aqui um pouco as duas linhas, né? O próximo passo é saber qual que vai ser a mensagem, a priorização ou não dessa agenda reformista, como que vai ser o diálogo desse governo eleito com o Congresso, e como que esse Congresso vai aceitar ou não essa agenda reformista. Então a gente tem uma visão positiva, a gente acredita que a primeira leitura do mercado ela vai ser de dar o benefício da dúvida, mas de novo, precisa haver essa execução e essa priorização das reformas para que esse movimento ele seja sustentável no médio e longo prazo, esse movimento positivo, e para que a economia possa de fato embarcar no ambiente mais positivo, correto? Muito bem. Com isso, eu gostaria de convidar todos vocês para acessar nosso relatório, no qual a gente explora no detalhe tanto o campo político quanto o campo econômico. A gente analisa tudo que já foi dito até hoje durante a campanha pelo time de Jair Bolsonaro, assim como pelo próprio Jair Bolsonaro, e os impactos disso. A gente analisa também a reforma da Previdência, o que já foi dito, o que precisa estar no foco, para assim ver o que pode ser o cenário para o Brasil ali ao longo dos próximos meses e entrando já em 2019. Muito obrigado a todos, obrigado a Zena, obrigado Richard.